E aí, gente boa, beleza? Professor Almeida Júnior do canal Bora Atualizar, o melhor canal de Geografia e Atualidades para você que está se preparando para o seu tão sonhado exame de seleção. Como é que está a tua preparação? Tranquilo? 0,67 é o índice de desigualdade do mundo. 0,5 é o índice de desigualdade social no Brasil. Muito fortes esses números, não é verdade? O Brasil torna-se um dos países mais desiguais do mundo, segundo a Organização das Nações Unidas. Solta a vinheta, papai! Turma, o Brasil saiu uma pesquisa recentemente na ONU, acerca que o Brasil cada vez mais torna-se um país desigual, tá? E a Covid-19, a pandemia do Covid-19, infelizmente, só veio a aumentar, tá certo, essas desigualdades sociais. Mas, professor Almeida Júnior, o que eu devo entender por desigualdades sociais? Turma boa! Turma, quando você pega um item sobre desigualdade social, lembre-se que desigualdade social é a mesma coisa que não ter acesso. Tá certo? Desigualdade social nas ciências humanas e sociais aplicadas significa não ter acesso. Não ter acesso ao quê? A um tratamento de saúde, consequentemente doença, não ter uma boa qualidade de vida, consequentemente sofrimento e morte, tá certo? É não ter acesso de forma equilibrada, de forma ordenada ao famoso processo social. Por exemplo, processo social no tocante à questão habitacional, o processo social com relação à questão territorial. Então, desigualdades sociais, não esquece disso, turma boa, tá? É não ter acesso ao processo social de forma ordenada. Consequentemente, o Brasil tornando-se entre os 10 países, sétimo na realidade, entre os 10 países mais desiguais do mundo, nós somos o quê? Nós somos um país de vulneráveis. Vulneráveis no tocante ao quê, professor Almeida Júnior? Socialmente, tá? Nós somos um país de quê, então? Nós somos um país de abismos sociais, onde os 10% mais ricos, tá certo? Detêm mais de 50% de toda a renda nacional, brasileira. O nome disso? Eu posso chamar de concentração de renda associada ao não acesso aos processos sociais, desigualdades sociais, beleza? E a pandemia do Covid-19, diz ainda a pesquisa oficial, só veio literalmente a escancarar, só veio realmente a externar essas realidades, esses abismos sociais, essas vulnerabilidades sociais que o nosso país apresenta na atualidade socioeconômica brasileira, logicamente, e no tocante à nova ordem mundial. Então isso vem fazendo com que o Brasil, acerto, sofra alguns números, sofra, acerto, algumas situações muito precárias, tá? Por exemplo, nós temos hoje um aumento da informalidade na casa dos 41,3%. 41,3%, tá? É hoje a atual taxa, o atual índice de informalidade brasileira. Tivemos uma redução da renda média em 20%, turma boa, tá? Então tudo isso vem contribuindo para quê? Para os não acessos. Ou seja, nós temos, por exemplo, hoje oficialmente mais de 97 milhões de contratos de trabalho alterados. Mesmo com a participação governamental em acordos, mesmo com a lei do acordo de demissão, mas nós temos hoje circulando no nosso país mais de 97 milhões de contratos alterados, logicamente sem privilegiar o trabalhador. Isso acompanhado a um certo achatamento do nosso salário, entende? Então esse achatamento, essa retirada do poder de compra do salário do trabalhador brasileiro é uma prova viva, real, concreta, tá certo? Do aumento das desigualdades sociais, o aumento do não acesso aos processos sociais brasileiros. Quer ver mais uma informação? 35 milhões de pessoas sofrem uma coisa simples, que é o abastecimento de água. 35 milhões de pessoas no Brasil hoje sofrem com o sistema de desabastecimento de água. Achou muito? 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto.
a tratamento de esgoto. Tu tá entendendo o que é acesso, o que é o não acesso, melhor dizendo, ao processo social? Então esses números eles vêm colaborando para sermos hoje a termos um Gini, que é o nosso índice de desigualdade, Gini. O Gini varia de 0 a 1, turma boa. Quanto mais próximo de 0, maior a igualdade social. Quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade social naquela área geográfica, por exemplo, naquele estado, naquela cidade, naquele país, naquele continente. Tá certo? Só para lembrar, o do mundo é 0,67. O do Brasil é 0,5. Entendeu? Então o Brasil está próximo de quê? De 0. Entendeu? Consequentemente, já percebeu, né? O índice de desigualdade muito intenso. Só para ter ideia, o nosso atual IDH, ou seja, nosso índice de desenvolvimento, de onde parte, tá certo, esse índice, o que é o IDH? Vamos aqui, calma, a sua insegurança não te leva a nada, se acalma. De o que é esse IDH? É uma forma de mensurar, de avaliar, tá certo, de se medir a qualidade de vida do brasileiro em 3 pontos: educação, renda per capita e longevidade, tá certo? Então esse índice varia também de 0 a 1. Tá? Hoje, o nosso índice de desenvolvimento humano brasileiro gira na casa de 0,710. Quanto mais próximo de 1, melhores as condições de vida. Quanto mais próximo de 0, o inverso acontece. Então você sabe, então nesse caso o Brasil está bem próximo de 1. Mas sabe que esse IDH de 0,7, ele é menor que da Argentina, ele é menor que do Uruguai, ele é menor que do Peru, ele é menor que o Chile. Só para ficarmos em países vizinhos a nós. Entende? Então observe que a questão econômica, ela é importante? Sim. Observe que a questão estrutural, ela é importante? Financeira e econômica? Sim. Política? Sim. Mas as questões sociais, muitas vezes, elas se sobressaem, tá certo? Positivo ou negativamente falando, das questões estruturais, econômicas e financeiras. Então, muitas vezes, o país pode ter até um crescimento econômico significativo, mas o índice de desenvolvimento humano não tão desejável. Entende? Possíveis soluções para se reduzir as desigualdades sociais logo depois ou durante essa pandemia. Eu ressalto, a pandemia do Covid-19 só veio a externar, a escancarar, tá certo, as nossas desigualdades sociais. Quer uma dica para isso? A urbanização anômala brasileira, a urbanização anormal brasileira, a urbanização desequilibrada brasileira é um exemplo clássico, atual, real, tá certo? Para a proliferação do SARS-CoV, do Covid-19. Porque, turma boa, os vírus amam uma urbanização desorganizada. Repito, os vírus amam, idolatram uma área geográfica que apresenta um desequilíbrio no arranjo espacial urbano. E o Brasil, infelizmente, leva-se em consideração saneamento básico, que eu mencionei ainda há pouco, aqueles 100 milhões, aqueles 35 milhões de brasileiros que eu acabei de mencionar ainda há pouco, acompanhado da precariedade da ocupação territorial humana e urbana, entende? Então, repito pela terceira vez, os vírus, o Covid-19, amor, a desorganização urbana brasileira, tá? E, professor Almeida Júnior, essa desorganização urbana brasileira, essa urbanização anormal, tá certo? Acompanhada da hipertrofia do setor terciário, na questão da prestação de serviço na saúde, e tudo isso, professor Almeida Júnior, serviu como o quê? Como amplificadores. De que, professor? Do Covid-19 no nosso país. As desigualdades sociais, os abismos sociais foram grandes, foram não, infelizmente ainda são amplificadores do SARS-CoV ou do Covid-19 na nossa população. Possíveis soluções para a turma que quer escrever bem. Coloca, não esquece de redistribuição de renda, o básico. Não esquece de melhor vontade política. Tu não esquece, tá certo? Uma renda básica cidadã constante, tá? Não dá para viver só de programas sociais, tá certo? Se estabelecermos uma renda básica, cidadã, constante, permanente, é uma possível solução para se reduzir, porque as incertezas, porque os imprevistos são vapo.
eliminados. Não esquece, tá certo? Estratégias de ingestão de capital a essa turma lá nos 10% mais pobres, entendeu? Não esquece da taxação de grandes riquezas, é uma boa solução, uma boa estratégia para se reduzir esses não acessos aos processos sociais brasileiros, ou seja, as desigualdades sociais e, sobretudo, nivelamento de renda. Nivelamento de renda. Aí você vai dizer assim, professor, mas dizem as ciências humanas e sociais aplicadas que os nivelamentos de renda geralmente ocorrem em períodos de guerras. E eu vou dizer assim, ó, vou bater palma se esse for o seu pensamento. Mas além dos períodos pós, durante e pós-guerra, o nivelamento de renda também aparece em momentos de crises humanas, em crises sanitárias. E, infelizmente, o Brasil vivencia uma crise sanitária muito intensificada através da proliferação, da disseminação pandêmico do Covid-19, tá certo? No nosso país. Então, fica ligado que o nivelamento de renda é também uma possível estratégia de solução para se resolver esse 0,5% do índice de desigualdade brasileira. Beleza? Gostou da aula? Gostou do nosso encontro? Se você gostou, dá um like aqui para nós, compartilha esse vídeo, tá certo? Inscreva-se no nosso canal, isso ajuda bastante o nosso canal a gravar cada vez mais geografia e atualidade de forma rápida, simples, eficiente e eficaz. Um abraço, bons estudos!